Um homem poderoso acreditava que podia controlar o mundo inteiro, até que conheceu a única mulher que não estava à venda. Sua obsessão silenciosa por ela o levou a construir-lhe uma gaiola de ouro, sem saber que, na verdade, era ele quem ficaria prisioneiro de seus próprios sentimentos. Ele a observou das sombras, memorizando cada detalhe de sua existência enquanto ela vivia alheia ao seu olhar intenso. Mas quando o ciúme de vê-la sorrir para outro homem o consumiu, ele desencadeou uma tempestade de decisões que mudaria seus destinos para sempre. Esta é a história de como uma admiração secreta se tornou um perigoso delírio de amor e posse. Antes de começar, curta este vídeo, inscreva-se no canal, comente agora aí embaixo de onde você está assistindo. Seu apoio nos ajuda a contar histórias mais poderosas. Que sua vida seja cheia de bênçãos se você se inscreveu no botão abaixo que diz inscrever-se. Agora, comecemos. Samuel Alarcon não era um homem de caprichos, era um homem de certezas. Da altura imponente de seu escritório, um monólito de vidro e aço que arranhava o céu da cidade, o mundo a seus pés parecia um tabuleiro de xadrez e ele, o mestre indiscutível de cada jogada. Suas paredes não eram adornadas com arte abstrata nem diplomas de universidades prestigiosas, mas com telas. Dezenas delas que mostravam gráficos da bolsa, projetos de construção em 3 continentes, e em um monitor discretamente localizado à direita de sua visão principal, um fluxo de imagens que não tinham nada a ver com seus vastos negócios. Mostravam Gabriela. Neste momento, a mostravam saindo do hospital metropolitano, com cansaço marcando seus traços delicados, mas com uma determinação em seu andar que para ele parecia a obra de arte mais requintada. Ele conhecia aquele andar, o havia memorizado. Sabia que ela inclinava ligeiramente a cabeça para a esquerda quando estava pensativa e que a bolsa que carregava no ombro, de design simples e desgastado, continha um livro de poemas de Neruda, um sanduíche de peru pela metade e um pequeno ursinho de pelúcia ao qual faltava um olho, um amuleto que sua irmã mais nova lhe dera. Sabia que seu café era preto, sem açúcar, que calçava 37 e que tinha uma pequena cicatriz quase invisível acima da sobrancelha esquerda, resultado de uma queda de bicicleta aos 8 anos. Sabia de tudo, ou quase tudo. Durante 2 anos, desde que seus olhares se cruzaram por um fugaz segundo em uma cafeteria, Gabriela havia se tornado seu delírio silencioso, a única variável incontrolável em sua vida de equações perfeitas. Ele a havia estudado com a mesma intensidade com que analisava um balanço financeiro, mas, ao contrário de uma empresa, não podia adquiri-la. Admirava-a com uma reverência quase dolorosa, consciente de que seu mundo, um lugar de contratos impiedosos e ambição sem limites, era uma tempestade que poderia apagar a luz pura que ela irradiava. Considerava-se indigno, não por falta de poder ou riqueza, mas porque temia que sua própria escuridão manchasse a bondade inata dela. Por isso, mantinha-se à distância, como um devoto que admira uma santa de longe, sem se atrever a tocar o altar. Mas a devoção tem um limite, e o limite de Samuel se chamava ciúme. Naquela mesma tarde, as imagens em sua tela mudaram. Gabriela foi diretamente para o ponto de ônibus como de costume. Um homem a esperava junto à fonte da entrada do hospital. Era o Dr. Marcos Rivas, um pediatra colega seu. Samuel sabia, claro que sabia. Viu como Marcos sorria para ela, um sorriso fácil e caloroso que não lhe agradou em nada. Viu como Gabriela retribuía o sorriso, uma genuína explosão de luz em seu rosto cansado que provocou em Samuel uma pontada física no peito. Marcos disse algo que a fez rir, uma risada cristalina que Samuel podia imaginar perfeitamente, e então, o doutor cometeu o pecado capital, tocou de leve em seu braço. Foi um toque casual, amigável, mas na mente de Samuel foi uma transgressão, uma invasão de seu território sagrado. Ele viu vermelho. O calor que subiu por seu pescoço foi primitivo, uma fúria possessiva que varreu 2 anos de paciente e distante adoração. A ideia de não ser bom o suficiente para ela evaporou-se, substituída por um pensamento único, avassalador e definitivo. Ela era sua. E se o mundo ainda não sabia, ele se encarregaria de que aprendesse. O homem calculista, o estrategista frio, se afastou para dar lugar ao predador. Se não podia se aproximar dela como um admirador, o faria como um conquistador. E todo conquistador sabe que para tomar uma fortaleza, primeiro é preciso encontrar seu ponto mais fraco. O de Gabriela, ele sabia muito bem, era seu imenso amor por sua irmã mais nova. A tempestade estava prestes a ser desencadeada, e levaria seu nome. Enquanto isso, a quilômetros daquela torre de poder, Gabriela sentia o peso do mundo sobre seus ombros.
A conversa com Marcos havia sido um pequeno respiro em um dia sufocante. Você deveria tirar um descanso, Gabi, ele lhe dissera com genuína preocupação. Você está se consumindo. Deixe-me te convidar para jantar neste fim de semana, em um lugar tranquilo, sem bips nem códigos de emergência. Ela sorriu, agradecida, mas recusou com uma desculpa. Não tinha tempo para encontros, nem energia, nem dinheiro. Cada minuto fora do hospital e cada centavo que ganhava eram dedicados a Sofia, sua irmã de 7 anos. Desde a trágica morte de seus pais em um acidente de carro, quando Gabriela tinha apenas 18 anos e Sofia era um bebê de meses, ela havia se tornado mãe, pai e único sustento. A faculdade de medicina, um sonho que seus pais haviam incentivado, tornou-se uma montanha quase impossível de escalar enquanto cuidava de uma menina pequena. Mas ela conseguiu, com bolsas de estudo, trabalhos de meio período e noites intermináveis de estudo. Agora, como residente do primeiro ano, os turnos eram brutais, mas a promessa de um futuro estável para Sofia a mantinha de pé. Ao chegar em seu pequeno, mas acolhedor, apartamento em um bairro operário, todo o cansaço desapareceu quando uma pequena figura com Maria Chiquinha se lançou em seus braços. Gabi, você voltou! Gritou Sofia, abraçando-a com toda a sua força. A senhora Carmen me ajudou com a lição de casa e me deu biscoitos. A senhora Carmen, sua vizinha de 70 anos, era o anjo da guarda que permitia a Gabriela ir trabalhar com um mínimo de tranquilidade. Enquanto ajudava Sofia a se preparar para dormir, lendo seu conto favorito e a cobrindo na cama, Gabriela revisou as contas sobre a mesa da cozinha. O aluguel, as faturas, a matrícula da escola de Sofia, a comida, cada mês era uma batalha. Viviam no limite, com o medo constante de que um gasto imprevisto, uma doença ou qualquer emergência as afundasse. Sentou-se com a cabeça entre as mãos, sentindo uma pontada de desespero. Amava sua vida, amava sua irmã com todo o seu ser, mas às vezes, só às vezes, se permitia sonhar com um pouco de ajuda, com alguém em quem se apoiar. Não imaginava que apenas algumas ruas de distância, na penumbra de seu carro de luxo, um par de olhos cinzentos como aço a observava pela janela de sua cozinha, planejando não apenas apoiá-la, mas reconstruir seu mundo inteiro à sua imagem e semelhança. 3 dias depois, o mundo de Gabriela desabou. Ela recebeu uma carta. Um envelope com o timbre de um escritório de advocacia que não conhecia. Dentro, uma linguagem jurídica e fria informava que uma antiga dívida de seus pais, uma que ela desconhecia por completo, havia sido adquirida por uma corporação de investimentos. Tratava-se de um empréstimo empresarial que eles haviam solicitado para um negócio que nunca decolou e, com os juros acumulados ao longo dos anos, a quantia era astronômica, impensável. Superava o valor de seu apartamento, suas escassas economias e qualquer coisa que pudesse ganhar nos próximos 20 anos. A carta terminava com um ultimato: ou pagava o valor total no prazo de uma semana, ou iniciaria um processo de penhora que incluiria a modesta propriedade que seus pais lhes haviam deixado e seus futuros salários como médica. Gabriela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sentou-se em seu sofá, tremendo, com a carta na mão. Era impossível. Era uma sentença de morte para o seu futuro e o de Sofia. Passou as 48 horas seguintes em uma espiral de pânico. Visitou um defensor público que lhe confirmou a legalidade e a gravidade da situação. A dívida era real e a corporação que a havia comprado, Soluções Globais Alarcon, era conhecida por ser implacável. Desesperada, sem saber a quem recorrer, encontrou na carta um número de contato para discutir possíveis acordos. Com o coração na mão e sem nada a perder, ela ligou. A voz do outro lado foi cortês, mas firme, e lhe concedeu uma reunião para o dia seguinte na sede da corporação. O edifício Alarcon era um monstro de vidro que parecia intimidar o resto da cidade. Gabriela se sentiu pequena e insignificante ao entrar no saguão de mármore. Levaram-na ao último andar, a um escritório que era maior que todo o seu apartamento. E ali, sentado atrás de uma enorme mesa de mogno, estava ele, Samuel Alarcon. Ela o reconheceu vagamente de algumas revistas de negócios, um magnata conhecido por seu gênio financeiro e sua reputação de tubarão. Ele era mais jovem do que esperava, talvez na casa dos 30, com o rosto de ângulos afiados, cabelo escuro e olhos cinzentos que a analisaram com uma intensidade que lhe arrepiou a pele. Ele não se levantou. Simplesmente a observou enquanto ela se sentava à sua frente, um gesto de poder que não passou despercebido. Doutora Morales, disse ele, e sua voz era grave, controlada,
uma carícia de veludo e aço. Obrigado por vir. Ela engoliu em seco, tentando encontrar sua própria voz. Senhor Alarcon, deve haver um erro. Esta dívida é impossível para mim. Sou apenas uma residente de hospital, sustento minha irmã mais nova. Não há erro algum, ele a interrompeu suavemente, mas com uma finalidade que silenciou qualquer protesto. A dívida é legítima. E minha corporação agora é a proprietária. No entanto, ele fez uma pausa, e seus olhos cinzentos pareceram cravar-se nos dela. Não estou interessado em seu dinheiro, doutora. Gabriela franziu a testa, confusa. Então o que o senhor quer? Samuel se levantou pela primeira vez, revelando sua altura imponente. Caminhou lentamente ao redor da mesa até parar ao seu lado. Ele se inclinou, apoiando uma mão no encosto da cadeira dela, invadindo seu espaço pessoal. Gabriela podia sentir seu perfume, uma fragrância cara e masculina que acelerou seu pulso. O que eu quero, disse ele, sua voz agora um sussurro grave perto de seu ouvido, é você. O coração de Gabriela parou por um segundo. O que quer dizer? Ela pensou o pior, sentiu uma onda de medo e náuseas. Ele pareceu ler sua mente e uma sombra de algo parecido com pesar cruzou seu rosto. Ele se endireitou, dando-lhe um pouco de espaço. Não dessa forma, Gabriela. Permita-me chamá-la de Gabriela, disse ele, como se fosse uma conclusão inevitável e não uma pergunta. Preciso de uma esposa. Uma esposa por um ano. Um casamento por contrato, de conveniência. Há um acordo de fusão empresarial que está por um fio. O patriarca da outra empresa é um homem de valores familiares tradicionais. Desconfia de um solteiro no comando de um império familiar. Meu estado civil se tornou um obstáculo. Preciso de uma esposa crível, respeitável, uma profissional. Você é perfeita. Gabriela olhou para ele como se estivesse louco. O senhor está se ouvindo? Quer que eu me case com você? Por um negócio. Em troca de perdoar uma dívida? Não apenas de perdoá-la, ele a corrigiu, caminhando até a janela e olhando para a cidade que lhe pertencia. Mas de lhe assegurar um futuro que você nem sequer sonhou. Esqueça a dívida. Ofereço-lhe um fundo para a educação completa de sua irmã, na melhor escola do país e na universidade que ela escolher no exterior. Ofereço-lhe um lar, segurança, o fim de todas as suas preocupações financeiras para sempre. Um ano da sua vida em troca de uma vida inteira de tranquilidade para você e para a pessoa que mais ama. A oferta era tão escandalosa, tão desproporcional, que Gabriela se sentiu tonta. Era a solução para todos os seus problemas, a resposta às suas orações mais desesperadas. Mas o preço era sua liberdade, sua vida. Por que eu? Ela sussurrou, a pergunta que a consumia. O senhor poderia contratar uma atriz. Poderia ter qualquer mulher que quisesse. Samuel se virou e olhou para ela novamente. A intensidade de seu olhar a desarmou. Ele deu um passo em sua direção, depois outro, até que estivesse tão perto que ela teve que levantar a cabeça para encará-lo. Ele ergueu uma mão e, com uma delicadeza que contradizia sua reputação implacável, afastou uma mecha de cabelo de seu rosto. Seus dedos roçaram sua pele e uma corrente elétrica percorreu todo o seu corpo. Por que não quero qualquer mulher? Disse ele, com a voz rouca. Eu quero você. Há algo em seus olhos, na forma como você enfrenta o mundo sem se render. É admirável. E muito, muito atraente. Não quero uma atriz que finja. Quero a força e a integridade que você possui. Ele se inclinou um pouco mais, sua boca a centímetros da dela. Diga que sim, Gabriela. Permita-me cuidar de tudo. Permita-me cuidar de vocês. A palavra cuidar ressoou em sua mente. Era tudo o que ela ansiava ouvir. Ela estava encurralada. Olhou no fundo de seus olhos de aço e viu, além da fria proposta de negócios, uma chama ardente, uma posse assustadora e, estranhamente, uma promessa de refúgio. Sabia que estava cometendo uma loucura, que estava entrando na jaula do predador. Mas pensou em Sofia, em seu riso, em seu futuro. Por ela, entraria no próprio inferno. Respirou fundo, seu olhar fixo no do homem que estava prestes a se tornar seu dono e seu salvador. Aceito. A palavra mal foi um sussurro, mas no silêncio daquele escritório, soou como uma sentença irrevogável que selou seu destino. Uma vez pronunciada a palavra,
um silêncio denso caiu sobre o escritório, carregado com o peso da decisão que ela acabará de tomar. Samuel sorriu, sua expressão permaneceu impassível, mas Gabriela viu um lampejo de triunfo profundo e possessivo em seus olhos cinzentos. Era o olhar de um rei que acabará de assegurar sua posse mais preciosa. Ele se endireitou, voltando para sua mesa em um movimento fluido e controlado. Uma sábia decisão, Gabriela. A logística começará imediatamente. Meus advogados redigirão um contrato que detalhará todos os termos do nosso acordo, incluindo a anulação da dívida e a criação do fundo para sua irmã. Será claro, conciso e generoso. Abriu uma gaveta e pegou um telefone seguro. Descou um número. Ramírez, preciso de você no meu escritório. Prepare os documentos padrão para um acordo pré-nupcial e um contrato de serviços pessoais, una-os. Os detalhes principais são: duração de 1 ano, cancelamento de uma dívida existente em nome dos pais da contraparte e a criação de um fundo educacional ilimitado para o menor. O nome é Gabriela Morales. Tenha-o pronto para assinar em 2 horas. Ele desligou sem esperar resposta. Gabriela o observava, atordoada pela velocidade e eficiência com que sua vida estava sendo reescrita. 2 horas. Em 2 horas, ela passaria de uma residente endividada para a noiva de um dos homens mais poderosos do país. Agora, os detalhes práticos, continuou Samuel, como se estivesse discutindo o itinerário de uma viagem de negócios. Você se mudará para minha cobertura esta noite. Os olhos de Gabriela se arregalaram. Esta noite? Isso é impossível. Tenho que organizar minhas coisas, falar com minha vizinha, preparar minha irmã. Minha equipe cuidará da mudança, ele a interrompeu com calma. Uma equipe discreta e profissional embalará seus pertences e os transportará. Sua vizinha será generosamente compensada pelos transtornos. Quanto a Sofia, ele fez uma pausa, e seu olhar suavizou por uma fração de segundo. Tomei a liberdade de preparar um quarto para ela. Sei que ela gosta de dinossauros e da cor azul celeste. Espero que ela goste. Gabriela sentiu um calafrio. Como ele sabia disso? Como conhecia um detalhe tão íntimo e específico sobre sua irmã? O alcance de sua vigilância a aterrorizou e, estranhamente, a comoveu. Este homem apenas havia investigado suas finanças, ele havia investigado sua vida, seus afetos, o coração de seu pequeno mundo. Como? Eu sei tudo o que preciso saber, Gabriela, disse ele, antecipando sua pergunta. Ele se aproximou dela novamente, desta vez parando bem em frente à sua cadeira. Inclinou-se e baixou a voz, um tom íntimo e rouco que vibrou através dela. Sei que você trabalha em turnos de 16 horas. Sei que às vezes pula refeições para economizar dinheiro. Sei que lê para sua irmã todas as noites, não importa o quão cansada esteja. Sei que você é a mulher mais forte e corajosa que já conheci. E também sei que você não passará por nada disso sozinha novamente. Ele levantou a mão e, com o polegar, traçou a linha de sua mandíbula. Seu toque era fogo e gelo, uma mistura de ternura e domínio. Sua única responsabilidade a partir de agora é ser minha esposa aos olhos do mundo. Sorrir nas galas, segurar meu braço nos jantares de negócios e convencer a todos de que você é a mulher que capturou o coração do inalcançável Samuel Alarcon. Em troca, eu cuidarei do resto. Eu cuidarei de você. Ela não pôde evitar o tremor que a percorreu. Suas palavras eram um veneno doce, uma promessa de alívio que ela desejava desesperadamente, mas o preço era ela mesma. Sentiu-se como um pássaro em uma gaiola dourada antes mesmo que a porta se fechasse. A viagem de volta ao seu apartamento foi no sedã de luxo de Samuel, em um silêncio tenso. Ele a acompanhou até a porta, onde um homem de terno impecável já esperava. Este é o Sr. Hurtado, meu chefe de segurança, disse Samuel. Ele e sua equipe supervisionarão a mudança. São totalmente confiáveis. Ele se virou para ela. Voltarei para buscar você e Sofia às 8 horas em ponto. E antes que ela pudesse responder, ele se inclinou e lhe deu um beijo. Não foi na bochecha, mas no canto de seus lábios, um toque breve, quente e deliberado que a deixou sem fôlego. Foi uma marca, um selo de propriedade. Em seguida, ele se foi, deixando-a no limiar de sua antiga vida com o gosto de seu futuro marido nos lábios. A tarde foi um turbilhão. Enquanto Gabriela tentava explicar a situação para uma confusa,
mas compreensiva, Senhora Carmen. Uma equipe de homens e mulheres silenciosos embalava sua vida em caixas com uma eficiência surpreendente. Para Sofia, ela contou uma versão simplificada. Um bom amigo, Samuel, as havia convidado para morar em sua casa, que era muito grande e tinha muito espaço para brincar. A menina, sempre adaptável, ficou animada com a ideia da aventura. Às 8 horas em ponto, a campainha tocou. Era Samuel. Desta vez, ele não usava o terno poderoso de seu escritório, mas calças escuras e um suéter de cachemira cinza que acentuava a cor de seus olhos. Quando Sofia o viu, escondeu-se timidamente atrás das pernas de Gabriela. Samuel não se abalou. Ele se ajoelhou lentamente, até ficar na altura da menina. Olá, Sofia, disse ele com uma voz surpreendentemente suave. Meu nome é Samuel. Ouvi dizer que você gosta muito de estegossauros. Os olhos de Sofia se iluminaram. São os meus favoritos. Como você soube? Um passarinho me contou, respondeu Samuel, e seus olhos encontraram os de Gabriela por cima da cabeça da menina. Ele também me contou que há uma surpresa esperando por você em seu novo quarto. Uma muito, muito grande. A curiosidade de Sofia venceu sua timidez, e ela aceitou a mão que Samuel lhe ofereceu. A cobertura era um palácio no céu. Ocupava os 2 últimos andares do prédio mais exclusivo da cidade, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista de 360 graus das luzes cintilantes. Era um espaço de design minimalista, luxuoso e estranhamente impessoal, como a suíte de um hotel 5 estrelas. Mas quando Samuel as guiou por um corredor e abriu uma porta, a respiração de Gabriela ficou presa em sua garganta. O quarto de Sofia era o sonho de qualquer criança. As paredes estavam pintadas como uma paisagem jurássica, com pterodátilos voando perto de um teto que simulava um céu estrelado. Em um canto, uma réplica de esqueleto de T-Rex em escala de 1 metro de altura montava guarda. A cama tinha a forma de um ninho de dinossauro e, no centro do quarto, havia uma mesa cheia de brinquedos, livros para colorir e figuras de todas as formas e tamanhos. Sofia soltou um grito de pura alegria e correu para dentro, esquecendo-se de todo o resto. Gabriela virou-se para Samuel, com os olhos cheios de uma mistura de gratidão e medo. Isto é demais. Nada é demais para ela, respondeu ele, seu olhar fixo na menina feliz. Nem para você. Em seguida, ele a guiou para seu próprio quarto. Era uma suíte elegante, decorada em tons de creme e prata, com uma cama king size, um closet do tamanho de sua antiga sala de estar e um banheiro de mármore com uma banheira com vista para a cidade. Suas coisas já estavam lá, as roupas cuidadosamente penduradas no closet, seus poucos livros arrumados em uma estante. Parecia que ela estava invadindo o espaço de outra pessoa. Meu quarto fica do outro lado do corredor, informou Samuel, sua voz um murmúrio baixo atrás dela. As paredes são grossas, mas não há prova de som. Se precisar de algo, qualquer coisa, não hesite em vir me procurar. Ela sentiu o calor dele em suas costas, o ar carregado de uma tensão quase insuportável. Ele estava tão perto que podia sentir o tecido de seu suéter roçando em sua blusa. Este será seu quarto por enquanto. Mas quero que fique bem claro, Gabriela, que este casamento será inteiramente de conveniência para mim. Eu te desejo. Desde o primeiro momento em que te vi. Serei paciente, mas esse é meu objetivo final. Que esta farsa se torne uma realidade. Que você compartilhe minha cama não por obrigação contratual, mas porque você também me deseja. Gabriela virou-se bruscamente, o coração martelando contra suas costelas. O contrato não dizia nada sobre isso. É um acordo de negócios. Um sorriso lento e predatório se formou nos lábios de Samuel. Ele deu mais um passo, eliminando a distância entre eles. Pegou seu queixo, forçando-a a olhá-lo. Os contratos têm cláusulas, querida. A vida tem nuances. E eu sempre consigo o que quero. Veja desta forma, você tem 1 ano para se apaixonar por mim. A audácia de sua declaração a deixou sem palavras. Amor? Este homem falava de amor como se fosse uma aquisição corporativa. E, no entanto, quando seus olhos cinzentos a percorreram, uma parte traiçoeira dela sentiu um formigamento, uma curiosidade perigosa por saber como seria ser desejada por um homem como ele. Os dias seguintes foram uma adaptação forçada à sua nova realidade. Samuel estabeleceu as regras. Em público, eram um casal apaixonado.
Em particular, tinham seus próprios espaços, mas deviam jantar juntos todas as noites com Sofia. Ele era surpreendentemente bom com a menina, paciente e atencioso, respondendo à sua enxurrada de perguntas com seriedade. Comprou para Gabriela uma vida inteiramente nova, na forma de cartões de crédito sem limite e encontros com os estilistas mais exclusivos da cidade. Ela resistiu no início, sentindo-se como uma boneca que estava sendo vestida, mas Samuel foi inflexível. Você é Gabriela Morales de Alarcon agora, disse-lhe ele uma tarde, enquanto ela provava um vestido de noite de seda verde esmeralda que custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Você é uma extensão de mim. Sua aparência deve refletir sua nova posição. O vestido se ajustava às suas curvas de uma maneira que a fazia se sentir ao mesmo tempo poderosa e vulnerável. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Saiu do provador e encontrou Samuel esperando por ela. Seus olhos escureceram ao vê-la, seu olhar percorrendo-a de cima a baixo com uma intensidade ardente que fez sua pele arrepiar. Ele se aproximou e sua mão pousou na curva de sua cintura, seus dedos apertando levemente. Perfeito, ele ronronou perto de seu ouvido. Você foi feita para parecer assim. Fico imaginando como este tecido vai se sentir deslizando pela sua pele quando eu o tirar esta noite. O comentário atrevido e possessivo a fez corar furiosamente. Samuel, estamos em público, ela sibilou, tentando se afastar. Ele não a soltou. Pelo contrário, puxou-a mais para si, seu corpo musculoso pressionando contra o dela. Exatamente. Quero que o mundo inteiro veja o quão linda é minha esposa. Quero que saibam que você é minha. O primeiro grande evento veio uma semana depois, a gala anual de beneficência do hospital onde ela trabalhava. Era o evento social mais importante do ano, e sua primeira aparição oficial como a senhora Alarcon. Quando desceu a grande escadaria da cobertura com um vestido esmeralda, encontrou Samuel esperando por ela no final. Ele usava um smoking feito sob medida que o fazia parecer ainda mais imponente, como uma pantera na noite. Ofereceu-lhe uma caixa de veludo. Dentro, um colar de diamantes e esmeraldas que devia valer uma fortuna. Um presente. Para minha esposa, disse ele, e ele mesmo fechou em volta de seu pescoço. Seus dedos frios tocaram sua nuca, enviando um arrepio por sua espinha. Lembre-se do seu papel esta noite, Gabriela. Adore-me. Na gala, eles foram o centro das atenções. Os flashes das câmeras o cegavam. Samuel nunca soltou, sua mão sempre possessiva na parte inferior de suas costas. Ele sussurrava coisas em seu ouvido, anedotas sobre as pessoas ao seu redor, fazendo-a sorrir. Para o mundo, parecia um casal perfeito, um magnata implacável domado pela bela e jovem médica. Gabriela ficou surpresa com o quão fácil era desempenhar o papel, especialmente quando os olhos de seus antigos colegas se arregalaram ao vê-la de braços dados com Samuel Alarcon. Então, ela o viu. O Dr. Marcos Rivas estava do outro lado do salão, conversando com um grupo de médicos. Seu olhar encontrou o dela, e o sorriso amigável em seu rosto congelou, substituído por uma expressão de pura incredulidade e confusão. Ele fez um gesto para se aproximar. O corpo de Samuel se enrijeceu instantaneamente. Ela sentiu os dedos dele se apertarem em suas costas. Não fale com ele, ele ordenou em um sussurro gélido. Mas Samuel, ele é meu amigo, meu colega. Seria rude ignorá-lo. Eu decido o que é rude e o que não é, sibilou ele. E não quero esse homem perto de você. Mas já era tarde demais. Marcos estava se aproximando deles, com o senho franzido de preocupação. Gabi. Gabriela. Parabéns, ouvi a notícia. Foi uma surpresa, disse ele, com a voz tensa. Gabriela forçou um sorriso. Marcos, olá. Sim, tudo foi muito rápido. Quero te apresentar meu marido, Samuel Alarcon. Samuel estendeu a mão. Apenas olhou para Marcos de cima a baixo com um desdém mal disfarçado. Doutor Rivas. A tensão era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Marcos, ignorando a hostilidade de Samuel, dirigiu-se a Gabriela. Você está bem, Gabi? Se precisar de algo, qualquer coisa, sabe que... Ele não conseguiu terminar a frase. Samuel passou o braço ao redor dela, puxando-a firmemente contra seu lado e o interrompeu, sua voz suave como seda, mas afiada como uma navalha. Minha esposa tem tudo o que poderia precisar,
Doutor, eu cuido muito bem dela. Agora, se nos der licença, temos que cumprimentar outros convidados. E sem esperar resposta, ele a afastou dali, deixando um Marcos atônito, preocupado para trás. Assim que estavam a uma distância segura, ele parou e a virou para encará-lo, seu aperto em seus braços quase doloroso. Seu rosto era uma máscara de fúria gelada. Que parte de não fale com ele você entendeu? Ele disparou em voz baixa e furiosa. Ele é só um amigo, Samuel, você está exagerando. Não gosto do jeito que ele olha para você. Como se você fosse dele. Mas você não é. Você é minha. Sua voz baixou para um rosnado possessivo. Quero que fique bem claro, Gabriela. Em público, em particular, dormindo ou acordada, você é minha. E eu compartilho minhas posses. Ele se inclinou e, na frente de centenas de olhos curiosos, a beijou. Não foi um beijo terno nenhum para as câmeras. Foi um beijo profundo, faminto, um ato de pura posse. Ele a pegou de surpresa, sua língua invadindo sua boca, reivindicando-a de uma maneira que a deixou tremendo e sem fôlego. Quando finalmente se afastou, seus olhos cinzentos ardiam com uma mistura de ciúme, desejo e triunfo. Agora sorria, meu amor, ele sussurrou contra seus lábios inchados. E mostre ao mundo inteiro a quem pertence esse sorriso. Gabriela, atordoada e com o coração descontrolado, não teve outra escolha a não ser obedecer, consciente de que o delírio de Samuel apenas começara. Beijo foi um ponto de virada, uma declaração de guerra e posse que ressoou no silêncio tenso do carro durante o trajeto de volta para a cobertura. Gabriela olhava pela janela, mas não via as luzes da cidade. Via o rosto furioso de Samuel, sentia a pressão de seus lábios a reivindicando, a humilhação pública e a estranha e assustadora corrente que percorreu seu corpo. Ela não lhe dirigiu a palavra até que as portas do elevador privado se abriram em seu santuário de cristal. Assim que entrou, virou-se e o enfrentou, sua voz tremendo de uma raiva contida. Nunca mais faça isso, disse ela, suas palavras como estilhaços de gelo. Nunca mais me humilhe dessa maneira. Pensei que tínhamos um acordo de negócios, não que você tivesse me comprado como um objeto para exibir e marcar. Samuel tirou a gravata borboleta lentamente, seus olhos cinzentos fixos nela, ardendo com uma emoção gelada. Deixou a gravata sobre uma mesa de mármore e se aproximou dela, invadindo seu espaço pessoal até que ela teve que recuar e suas costas bateram contra a parede fria. Ele apoiou uma mão de cada lado de sua cabeça, encurralando-a. Que fique claro, Gabriela. Você é muito mais do que um negócio. Você é uma obsessão que venho cultivando por mais tempo do que você imagina. E o que aconteceu esta noite não foi uma humilhação. Foi um esclarecimento. Para você, para aquele médico estúpido e para qualquer um que se atreva a olhar para você como se estivesse disponível. Ele se inclinou, seu hálito quente roçando sua bochecha. Por que você não está? A partir do momento em que aceitou meu acordo, seu corpo, seus sorrisos, até mesmo o ar que você respira, me pertencem. Fico me perguntando se você entende a magnitude do que isso significa. O medo se misturou com um desafio imprudente dentro de Gabriela. Eu pertenço a você. Sou um ser humano, não uma de suas empresas. O riso de Samuel foi um som baixo e sem humor. Você é meu investimento mais valioso, querida. E eu protejo meus investimentos. O que senti esta noite, vendo você rir com ele, foi um desejo primitivo de arrancar os olhos dele e depois trazê-la para casa para lembrá-la na minha cama, gemendo meu nome repetidamente, a quem pertence cada centímetro da sua pele. Isso lhe soa como um negócio. Sua linguagem crua e possessiva a escandalizou, mas também enviou uma estranha e proibida descarga de calor através de seu corpo. Ela se odiou por isso. Olhou-o nos olhos, tentando projetar uma força que não sentia. Você é um monstro, ele completou, sua voz um sussurro sedutor. Talvez. Mas eu sou o seu monstro. E você vai aprender a me amar, ou pelo menos, a me desejar tanto quanto eu te desejo. É inevitável. Ele aproximou sua boca da dela, tão perto que seus lábios quase se tocavam. Gabriela prendeu a respiração, esperando o ataque, mas ele veio. Ele ficou ali, torturando-a com a proximidade, permitindo que a tensão crescesse até se tornar quase insuportável. Vá dormir, Gabriela, disse ele finalmente, com a voz rouca. Amanhã começa de verdade sua educação como minha esposa. E se afastou,
deixando-a tremendo contra a parede, com o coração descontrolado e a mente em caos. Na manhã seguinte, Gabriela acordou com uma nova determinação. Ela não seria uma prisioneira em sua gaiola de ouro. Depois de deixar Sofia em sua nova e prestigiosa escola, acompanhada por um motorista, ela abordou Samuel em seu escritório dentro da cobertura. Ele estava ao telefone, fechando um negócio multimilionário em mandarim, mas fez um gesto para que ela esperasse. Quando desligou, olhou para ela com uma sobrancelha arqueada. Dormiu bem? Perguntou com uma falsa cordialidade. Quero voltar a trabalhar, disse ela, indo direto ao ponto. Sou médica. Tenho responsabilidades com meus pacientes e minha carreira. Samuel tamborilou os dedos sobre a mesa. Olhou para ela por um longo tempo, sua expressão indecifrável. Não é necessário que você trabalhe. Você tem tudo o que precisa. Não se trata de necessidade, trata-se de quem eu sou, insistiu ela. Se você quer que essa farsa seja crível, não faz mais sentido que a brilhante doutora que te conquistou continue com sua brilhante carreira. Seria suspeito que eu desaparecesse de repente. Ela viu um brilho de admiração relutante em seus olhos. Ela tinha razão e ambos sabiam disso. Muito bem, ele concedeu finalmente. Você pode continuar trabalhando. Com condições. O Sr. Hurtado, meu chefe de segurança, irá acompanhá-la ao hospital e permanecerá lá até você terminar seu turno. Você irá e virá no carro da empresa. E limitará ao mínimo indispensável sua interação com o Dr. Rivas. Se eu souber que você teve um único encontro privado com ele, sua carreira terá terminado nesse mesmo dia. Entendido? Era um acordo, mas as correntes continuavam lá, agora simplesmente com uma coleira mais longa. Entendido, disse ela, cerrando a mandíbula. Seu primeiro dia de volta ao hospital foi estranho. A notícia de seu casamento relâmpago com Samuel Alarcon havia se espalhado como fogo. Seus colegas a olhavam com uma mistura de inveja, espanto e suspeita. Ela sentia seus sussurros pelas costas. E a presença constante e silenciosa de Hurtado, um homem grande e inexpressivo que esperava do lado de fora das áreas de pacientes, era um lembrete constante de sua situação. Ela procurou Marcos, querendo se desculpar pela cena da gala, mas não o encontrou em lugar nenhum. Finalmente, perguntou a uma das enfermeiras-chefe. Marcos. Ofereceram a ele uma oportunidade incrível, disse a enfermeira. Um cargo de pesquisa na filial da Clínica Mayo no Arizona. Ele foi embora ontem. Foi tudo muito repentino. O sangue de Gabriela gelou. Arizona. Era coincidência demais. Ela pegou seu telefone e viu que tinha uma mensagem de um número desconhecido. Era de Marcos. Gabi, tive que aceitar isso. As coisas ficaram complicadas. Por favor, apenas me diga se você está bem. Se está com problemas. Seu coração se apertou. Ela sabia, com certeza absoluta, que Samuel estava por trás disso. Ele havia exilado seu amigo do país para mantê-lo longe dela. A fúria e uma sensação de impotência a invadiram. Estava prestes a responder quando seu telefone tocou. Era Samuel. Espero que você esteja pensando em responder a essa mensagem, disse sua voz fria como gelo, sem sequer um cumprimento prévio. Ela olhou ao seu redor, paranoica. Como? Eu tenho olhos e ouvidos em toda parte, Gabriela. Especialmente quando se trata de você. Apague. Agora. Era uma ordem. Ela percebeu a assustadora extensão de seu controle. Não era apenas Hurtado. Ele havia grampeado seu telefone. Talvez todo o seu ambiente. Sentiu-se violada, exposta e completamente encurralada. Com os dedos trêmulos, ela apagou a mensagem e o contato, o último elo com sua vida anterior. Naquela noite, o jantar foi um evento silencioso e tenso. Nem mesmo o falatório feliz de Sofia sobre seu dia conseguiu dissipar a tempestade que se formava entre eles. Assim que a menina estava na cama, Gabriela o confrontou na sala. Você fez o Marcos ser demitido, ela o acusou, sua voz carregada de desprezo. Eu faço as pessoas serem demitidas, Gabriela, respondeu ele, servindo-se de um uísque. Eu lhe apresentei uma oportunidade que um jovem ambicioso não poderia recusar. Uma que, por acaso, o coloca a 3.000 quilômetros de distância da minha esposa. Você não tinha direito algum. Eu tinha todo o direito.
O direito de um marido de eliminar uma ameaça potencial ao seu casamento. Eu te avisei para ficar longe dele. Você não me ouviu. Então tomei medidas mais permanentes. Agradeça-me por não terem sido mais severas. Ele se aproximou dela, o cheiro de uísque em seu hálito. Você tem que entender que há limites que eu cruzarei por você. Não há nada que eu não farei para mantê-la ao meu lado. Aprenda a aceitar isso. Lute contra mim, e você só vai se machucar. As semanas se passaram. Gabriela mergulhou em seu trabalho como um náufrago que se agarra a uma balsa. Era o único lugar onde sentia que ainda era ela mesma, embora a sombra de Hurtado estivesse sempre presente. Em público, desempenhava seu papel com perfeição. A senhora Larcon era elegante, sorridente e estava claramente apaixonada por seu poderoso marido. Em particular, viviam como dois estranhos educados que compartilhavam a criação de uma menina. No entanto, apesar de seu ressentimento, ela começou a ver outras facetas de Samuel. Via-o passar horas no chão brincando com os dinossauros de Sofia, ouvindo suas histórias com uma paciência infinita. Descobriu uma noite na biblioteca, lendo poesia, os mesmos versos de Neruda que ela gostava, e se perguntou se era outra de suas investigações calculadas ou uma genuína coincidência. Uma noite, ela acordou com sede. Enquanto caminhava pelo corredor silencioso, ouviu um som vindo do escritório de Samuel, um gemido abafado. A porta estava entreaberta. Impulsionada pela curiosidade, ela espiou. Viu-o adormecido no sofá, com o senho franzido de angústia. Estava tendo um pesadelo. Não, me deixe. Ricardo. Ele murmurava, seu corpo tenso. Ele se agitava, preso em seus demônios noturnos. Por um instante, o homem onipotente e controlador desapareceu, e em seu lugar ela viu alguém vulnerável, atormentado. Sentiu uma pontada de algo que se parecia perigosamente com compaixão. Sem pensar, entrou e tocou suavemente em seu ombro. Samuel, acorde. Seus olhos se abriram de repente, desorientados e cheios de um pânico selvagem que ela nunca tinha visto. Quando a reconheceu, a confusão em seu rosto se transformou em uma raiva gelada e envergonhada. O que você está fazendo aqui? Fora! Ele gritou, sua voz dura. Ela recuou como se tivesse levado um tapa, ferida por sua reação. Fugiu de volta para seu quarto, mas a imagem de seu rosto assustado ficou gravada em sua mente. Quem era Ricardo? Que demônios o perseguiam na escuridão? O incidente criou uma pequena fissura no muro de ressentimento que ela havia construído. Começou a observá-lo de outra maneira, procurando por mais rachaduras em sua armadura. E então, tudo mudou em uma noite chuvosa de terça-feira. Ela saía tarde do hospital após um turno duplo exaustivo. Hurtado a esperava ao lado do carro, como sempre. Enquanto caminhavam pelo estacionamento quase vazio, um homem que parecia um morador de rua tropeçou e esbarrou nela. Desculpe, doutora, ele resmungou, sem olhá-la nos olhos. Hurtado o afastou imediatamente. Tenha mais cuidado. Mas o homem já estava se esgueirando para a escuridão. Gabriela não deu importância, até que colocou as mãos nos bolsos de seu casaco no carro e sentiu um pedaço de papel que estava ali antes. Esperou até chegar à segurança da cobertura para lê-lo. Desdobrou o papel amassado em seu banheiro. Estava escrito com letras recortadas de revistas, como nos filmes de sequestro. Belo brinquedo novo do Alarcon. Seria uma pena se quebrasse. Nós sabemos sobre sua irmãzinha. Fique longe dele se quiser que ela continue segura. O mundo de Gabriela balançou. Não era uma ameaça vazia. Eles sabiam de Sofia. Seu coração se tornou um pedaço de gelo em seu peito. O medo, um medo visceral e paralisante como nunca antes havia sentido, a sufocou. Pela primeira vez desde que se casou com Samuel, não pensou em fugir dele. Pensou em correr para ele. Saiu do banheiro, pálida e trêmula, e o encontrou na sala, observando a chuva bater contra as vidraças. Ele se virou ao sentir sua presença e sua expressão indiferente desapareceu ao ver o terror em seu rosto. Gabriela, o que aconteceu? Ela conseguiu falar. Simplesmente lhe estendeu o bilhete com a mão trêmula. Ele leu, e seu rosto se transformou. A frieza calculista foi substituída por uma fúria negra e letal que era assustadora de se ver. O papel se amassou em seu punho. Mas em vez de gritar ou quebrar algo,
ele fez o que ela menos esperava. Moveu-se em direção a ela com 2 passadas rápidas e a envolveu em seus braços, apertando-a contra o peito com uma força desesperada e protetora. Era a primeira vez que ele a abraçava, não por posse ou desejo, mas por puro instinto de protegê-la. Ele enterrou o rosto em seu cabelo, e ela sentiu um tremor percorrer seu corpo poderoso. Eu juro pela minha vida, ele sussurrou, sua voz um rosnado baixo e perigoso contra sua têmpora, que quem quer que tenha escrito isso deixará de existir. Ninguém, absolutamente ninguém neste mundo tocará em você ou em sua irmã enquanto eu respirar. Naquele momento, aninhada contra o homem que havia sequestrado sua vida, sentindo as batidas de seu coração como um tambor de guerra, Gabriela se sentiu como uma prisioneira. Pela primeira vez, ela se sentiu segura. O abraço de Samuel não foi como nenhum dos toques anteriores. Não era a marca de um proprietário nem a audácia de um sedutor. Era a âncora de um homem aterrorizado agarrando-se à única coisa que importava em seu mundo prestes a naufragar. Gabriela sentiu a tensão de aço em seus músculos, o batimento frenético de seu coração contra sua bochecha e, pela primeira vez, sentiu a vulnerabilidade crua e sem filtros dele. O medo dela, ainda um nó gelado em seu estômago, começou a se dissipar, substituído pela força avassaladora de sua proteção. Ele a segurou assim por um longo momento, respirando seu cheiro como se fosse oxigênio, até que finalmente soltou, mas apenas para segurá-la pelos ombros. Seus olhos cinzentos eram 2 tempestades de fúria letal. Hurtado, sua voz ressoou na cobertura com uma autoridade arrepiante, e o chefe de segurança apareceu na entrada quase instantaneamente. Dobre a segurança neste edifício. Ninguém entra ou sai sem minha autorização pessoal. Quero uma equipe na escola de Sofia, discreta, mas que não tire os olhos dela nem por um segundo. Verifique as gravações do estacionamento do hospital das últimas 24 horas. Encontre o homem que esbarrou na minha esposa. Não quero que o prendam. Quero que o tragam para mim. Para mim. Hurtado assentiu uma vez, seu rosto uma máscara impassível. Considere feito, senhor. E desapareceu. Samuel virou-se para Gabriela, seu olhar suavizando ligeiramente ao ver seu rosto pálido. Ele a guiou até o sofá e a fez sentar, ajoelhando-se diante dela, um gesto de submissão que a deixou atônita. Olhe para mim, Gabriela. Ela ergueu o olhar, seus olhos encontrando os dele. Isso é culpa minha, disse ele, sua voz rouca de autorrecriminação. Meu mundo é perigoso. Tenho inimigos. Eu não deveria ter te arrastado para isso. Nem você, nem Sofia. Quem são eles? Ela sussurrou. Quem faria algo assim? Poderia ser uma dúzia de pessoas, admitiu ele, com uma honestidade brutal. Rivais nos negócios que eu arruinei, pessoas que invejam minha posição. Não importa quem sejam. Eles cometeram um erro. Ameaçar você é a última coisa que farão em suas vidas. Ela viu a verdade absoluta em suas palavras. Este homem era um predador, e acabavam de ameaçar sua cria. Uma parte dela deveria estar aterrorizada por ele, pela violência que seus olhos prometiam, mas tudo que sentia era um profundo e avassalador alívio. Sofia não pode saber de nada disso, disse ela, seu instinto maternal assumindo o controle. Ela ficaria com muito medo. Ela nunca saberá, ele lhe assegurou. Para ela, tudo continuará igual. Mas para nós, as coisas vão mudar. A partir desta noite, você dormirá no meu quarto. Gabriela ficou tensa. Samuel, não acho que seja o momento. Não é uma proposta, Gabriela, é uma medida de segurança. Ele a cortou, sua voz firme, mas sem a dureza de antes. Não vou te deixar sozinha nem por um segundo nesta casa até saber que você está segura. Você dormirá na minha cama, e eu dormirei no sofá do quarto se isso te fizer sentir mais confortável. Mas você não sairá da minha vista. Não havia espaço para discussão. A lógica era implacável e, no fundo, a ideia de estar sozinha em seu enorme quarto a aterrorizava. Ela assentiu em silêncio. Naquela noite, a rotina pareceu surreal. Eles ajudaram Sofia a se preparar para dormir, leram sua história como sempre, e a menina não notou nada fora do comum. Mas para Gabriela, cada sombra no corredor, cada rangido do prédio, era uma ameaça potencial. Quando entrou na suíte de Samuel, sentiu-se como uma intrusa no santuário do leão. O quarto era como ele, grande, escuro, luxuoso e arrumado com uma precisão militar.
Ele já havia preparado o sofá com travesseiros e um cobertor. Ela se enfiou na cama, que parecia absurdamente grande e vazia. A tensão pairava no ar, uma mistura de medo, gratidão e uma crescente consciência do homem que estava a apenas alguns metros dela. As luzes estavam apagadas, apenas a luz da cidade se filtrava pelas janelas. As horas se passaram e nenhum dos dois dormiu. Ela podia ouvir o som de sua respiração controlada, sentir sua vigilância na escuridão. Samuel, ela sussurrou finalmente no silêncio. Houve uma pausa. Sim, Gabriela. No seu escritório, naquela noite, eu te ouvi. Você estava tendo um pesadelo. Mencionou um nome. Ricardo. O silêncio que se seguiu foi tão profundo e pesado que Gabriela se arrependeu de ter falado. Pensou que ele não responderia. Mas então, sua voz veio da escuridão, despojada de toda sua arrogância, deixando apenas um rastro de uma dor antiga. Ricardo era meu irmão mais novo. Gabriela esperou, sem se atrever a respirar. Ele se moveu, e na penumbra ela viu sua silhueta se levantar do sofá e se aproximar da janela, uma figura solitária contra o pano de fundo da cidade. Ele era a luz da minha família. Cheio de vida, despreocupado, tudo o que eu não era. Eu era o sério, o responsável, o herdeiro. Ele era o artista, o sonhador. Sua voz era monótona, como se estivesse recitando um fato de um livro de história e a tragédia de sua vida. Quando eu tinha 21 anos, estava começando na empresa do meu pai. Queria provar meu valor, ser mais agressivo, mais implacável que ele. Enfrentei um rival, Inácio Torres. Um homem tão faminto por poder quanto eu, mas sem nenhum código moral. A batalha se tornou pessoal. Torres começou a usar táticas sujas, ameaças veladas. Ricardo, que tinha 17 anos, me idolatrava. Queria me ajudar, me via como seu herói. Eu disse para ele ficar longe, que não era problema dele, provavelmente com mais dureza do que o necessário. Mas ele não ouviu. Samuel fez uma pausa, e Gabriela pôde ouvir a dor contida em sua respiração. Uma noite, Ricardo ouviu Torres me ameaçar por telefone. Ele mencionou meu carro, um esportivo que eu adorava. Ricardo, em sua lealdade cega, pensou que Torres iria sabotar meu carro para me machucar em uma corrida ilegal da qual costumávamos participar. Então, naquela noite, sem me dizer nada, ele pegou meu carro para verificar se os freios haviam sido adulterados. Torres não havia tocado nos freios. Ele havia afrouxado a porca de uma das rodas dianteiras. O silêncio caiu novamente, carregado da horrível conclusão. A roda se soltou em uma curva em alta velocidade, continuou Samuel, sua voz agora um sussurro quebrado. O carro capotou várias vezes. Ele morreu na hora. Inácio Torres garantiu que parecesse um acidente de um jovem imprudente. Não havia provas. Mas eu sabia que era ele. E o pior, sua voz falhou pela primeira vez, o pior é que foi minha culpa. Minha arrogância, minha ambição, minha estúpida guerra com Torres o mataram. Eu o avisei, sim, mas deveria tê-lo protegido. Ele era meu irmão mais novo. E eu falhei com ele. Gabriela sentiu as lágrimas rolarem por suas bochechas. Finalmente, ela entendeu o homem por trás do monstro. O controle obsessivo, o medo de não ser bom o suficiente, a necessidade de proteger os seus com uma ferocidade quase demente, tudo nascia daquela ferida incurável. Ela saiu da cama, a seda de sua camisola sussurrando no silêncio, e se aproximou dele. Parou ao seu lado, olhando para seu perfil rígido contra as luzes da cidade. Sem dizer uma palavra, pegou a mão dele. Seus dedos estavam gelados. Ele estremeceu com o toque dela, mas não se afastou. Ela entrelaçou seus dedos com os dele. Não foi sua culpa, Samuel, disse ela em voz baixa. Ele soltou uma risada amarga e oca. Fácil dizer, mas eu vivo com o fantasma dele todas as noites. Ele se virou para olhá-la, e à luz da lua, ela pôde ver o tormento em seus olhos cinzentos. Viu o jovem de 21 anos que havia perdido o irmão, o homem que havia construído uma fortaleza ao seu redor para que ninguém pudesse mais machucá-lo, nem ele pudesse falhar com mais ninguém. E naquele momento, seu coração se partiu por ele. Lentamente, ela levantou a outra mão e acariciou sua bochecha. A barba por fazer arranhou suavemente sua palma. Ele fechou os olhos,
inclinando-se para o toque dela como uma criatura sedenta que encontra água. Passei a vida construindo um império para ter certeza de que seria tão poderoso que ninguém poderia me tocar novamente. E então você apareceu, ele sussurrou, abrindo os olhos, tão pura e boa, e percebi que meu poder não significava nada. Que eu era um monstro que só podia admirar a beleza de longe por medo de destruí-la. Por isso me mantive afastado. Mas quando vi Rivas te tocar, todo esse medo se transformou em raiva. Se eu não podia ser bom o suficiente para você, pelo menos me certificaria de que ninguém mais a teria. Eles ficaram assim, suspensos no tempo, suas confissões flutuando entre eles na penumbra. O muro entre eles, construído com um contrato, com ressentimento e medo, havia desmoronado completamente. Tudo que restava era a verdade nua e crua, duas almas solitárias que haviam encontrado um refúgio inesperado uma na outra. Samuel baixou o olhar para os lábios dela, e depois voltou para seus olhos, uma pergunta silenciosa em seu olhar. Já não era uma exigência, era uma súplica. Gabriela lhe deu sua resposta inclinando-se para ele, fechando a distância que restava entre eles. Seu primeiro beijo real não foi como o beijo furioso e possessivo da gala. Começou suave, um toque terno e exploratório, cheio de toda a emoção e vulnerabilidade que acabavam de compartilhar. Era um beijo de consolo, de perdão, de aceitação. Mas por baixo da ternura ardia uma corrente de desejo que estava latente há meses. Samuel gemeu suavemente, um som gutural de rendição, e a envolveu com seus braços, puxando-a contra seu corpo duro e quente. O beijo se aprofundou, tornando-se faminto, desesperado. Já não era um monstro reivindicando sua posse, mas um homem reivindicando sua mulher. As mãos de Gabriela se enredaram em seu cabelo, puxando, respondendo à sua paixão com uma paixão própria que não sabia que possuía. Seus corpos se moldaram perfeitamente, o cetim macio de sua camisola contra a lã fina de suas calças. Era uma colisão de dois mundos, de duas solidões que finalmente se encontravam. Ele a pegou no colo sem quebrar o beijo e a levou para a cama. Depositou-a suavemente sobre os lençóis, seu corpo pairando sobre o dela. À luz da cidade, seus olhos cinzentos ardiam com uma intensidade que a consumiu por completo. Diga para eu parar, Gabriela. Ele ofegou contra a boca dela. Me diga agora para parar, ou eu juro que não conseguirei. Mas ela não queria que ele parasse. No fundo de seus olhos, não via um magnata frio nem um sequestrador calculista. Via Samuel. Seu Samuel. E pela primeira vez em sua vida, sentia-se completamente dele, não por contrato, mas por escolha. Não pare, ela sussurrou. E ele não parou. Na manhã seguinte, a luz do sol inundou o quarto, encontrando-os entrelaçados entre os lençóis revirados. Gabriela acordou primeiro, aninhada contra o peito de Samuel, seu braço possessivo ainda em volta de sua cintura. A intimidade da situação deveria tê-la assustado, mas em vez disso, sentia uma calma, uma sensação de pertencimento que nunca antes havia experimentado. Podia sentir a respiração profunda e rítmica dele, e permitiu-se, pela primeira vez, observá-lo sem suas defesas. As linhas de seu rosto estavam relaxadas no sono, ele parecia mais jovem, menos intimidador. Uma estranha ternura a invadiu. Ele se moveu, e seus olhos se abriram lentamente, focando nela. Por um segundo, houve confusão, seguida de uma lenta compreensão. Não houve arrogância nem triunfo em seu olhar, apenas um espanto silencioso. Bom dia, ele sussurrou, sua voz rouca de sono. Bom dia, respondeu ela, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, seus dedos roçando sua pele com uma nova reverência. Você está bem? A pergunta era genuína, carregada de uma preocupação que lhe tocou o coração. Estou bem, ela o assegurou. Ficaram em silêncio por um momento, simplesmente se olhando, aprendendo os contornos do novo mundo que haviam criado durante a noite. Justo nesse momento, o telefone seguro de Samuel na mesinha de cabeceira emitiu um bip. Sua expressão mudou, a dureza retornando ao seu rosto. Ele se esticou para pegá-lo e leu a mensagem. Seu corpo inteiro enrijeceu. Nós o encontramos, disse ele, sua voz um fio de aço. O homem do estacionamento. Ele se levantou da cama, completamente indiferente à sua nudez, e caminhou em direção à janela enquanto lia o resto do relatório em seu telefone. Gabriela o observou, o calor do momento se desvanecendo diante da fria realidade da ameaça.
E? Perguntou ela com o coração na mão. Samuel virou-se para olhá-la, e o homem que havia compartilhado sua cama desaparecera, substituído pelo implacável Sr. Alarcon. Em seus olhos havia uma fúria tão fria e concentrada que lhe deu um calafrio. Ele cantou. Disse que um homem lhe pagou para lhe dar o bilhete. Ele o descreveu. Ele fez uma pausa, e seu maxilar se contraiu com tanta força que um músculo pulsou em sua bochecha. Era o braço direito de Inácio Torres. O nome flutuou no ar, um fantasma do passado que se tornará terrivelmente real. O homem que havia matado seu irmão, o arquiteto de sua dor, havia voltado. E desta vez, seu alvo era ela. Ele está por trás disso, disse Samuel, sua voz baixa e cheia de uma promessa de violência. Ele voltou, Gabriela. E cometeu seu último erro. A atmosfera na suíte mudou instantaneamente. O calor da intimidade evaporou-se, substituído pelo ar gélido de uma guerra iminente. Samuel moveu-se com uma eficiência predatória, vestindo uma calça e uma camiseta com uma velocidade que falava de urgência. Gabriela observou, um nó de medo se formando em seu estômago. O homem com quem ela havia feito amor, o homem que lhe havia revelado suas cicatrizes mais profundas, havia desaparecido, e em seu lugar estava o general Alarcon, preparando seus exércitos para a batalha. Ele se aproximou dela e segurou seu rosto entre as mãos, seu toque firme, mas estranhamente reconfortante. Ouça-me com atenção, Gabriela. A partir deste segundo, nada é como antes. Sua vida e a de Sofia são minha única prioridade. Você não vai voltar para o hospital. Não até que isso acabe. O pânico a dominou. Samuel, você não pode fazer isso. Meu trabalho, meus pacientes. Seus pacientes têm outros médicos, ele a interrompeu, sua voz inflexível como granito. Sofia só tem você. Eu só tenho você. Não vou permitir que você seja usada como isca para esse psicopata. Você não sairá deste prédio. Nenhuma de vocês duas. Sua ordem era absoluta, mas desta vez Gabriela não a viu como o ato de um carcereiro, mas como a medida desesperada de um homem aterrorizado em perder tudo novamente. Mesmo assim, seu espírito lutador se rebelou. Sofia vai enlouquecer trancada aqui. Ela precisa de uma rotina, de normalidade. Construiremos um mundo para ela aqui dentro, replicou ele, seus polegares acariciando suas maçãs do rosto. Contratarei os melhores tutores, trarei um zoológico inteiro se for necessário, mas ela não pisará na rua. Gabriela, por favor, sua voz baixou, tornando-se quase uma súplica, não lute contra mim nisso. É a única forma que posso mantê-las seguras. É a única forma que posso me concentrar em destruir torres sem que o medo por vocês me paralise. Ela olhou profundamente em seus olhos cinzentos e viu, além da determinação de aço, um pânico mal contido. O fantasma de seu irmão estava entre eles, um lembrete do custo de um único erro. Ela sentiu, com o coração apertado. Tudo bem, Samuel. Faremos o que você diz. A gratidão que inundou seus olhos a desarmou. Ele se inclinou e a beijou, um beijo duro, rápido e cheio de um desespero possessivo. Bom, agora se vista. Temos muito a fazer. As horas seguintes foram um turbilhão de atividades. Samuel transformou a biblioteca da cobertura em uma sala de guerra. Mais telas foram instaladas, linhas telefônicas seguras, e uma equipe de analistas de segurança de rosto sério trabalhava em silêncio, seus dedos voando sobre os teclados. Hurtado coordenava a segurança física, que havia sido quadruplicada. Havia guardas visíveis no corredor, no elevador, e invisíveis nos andares de cima e de baixo. A cobertura havia se tornado uma fortaleza inexpugnável. Gabriela dedicou-se à tarefa mais difícil, explicar a situação a Sofia sem assustá-la. Disse-lhe que teriam umas férias especiais em casa por um tempo, com novos professores que viriam para ensiná-la coisas emocionantes. Para sua surpresa, Sofia encarou tudo como uma grande aventura. Naquele dia, um tutor de arte chegou e passaram a tarde pintando o mural de um vulcão em uma das paredes de sua sala de jogos, rindo enquanto se manchavam de tinta. Apesar do caos que a rodeava, Gabriela sentiu uma estranha paz. Estava protegida, Sofia estava feliz e Samuel estava lutando por elas. À tarde, Gabriela entrou na sala de guerra com uma bandeja de café e sanduíches. Os analistas ergueram o olhar, surpresos, mas Samuel, que estava em pé diante de um mapa digital do mundo,
nem sequer se virou. Quero todos os ativos de Torres em uma tela. Suas empresas de fachada, suas contas no exterior, suas propriedades. Quero saber até o último centavo que ele tem e onde o esconde. Sua voz era a de um cirurgião prestes a fazer uma incisão mortal. Um dos analistas falou: Senhor, grande parte de sua fortuna está blindada através de complexas redes de fundos em paraísos fiscais. Romper isso poderia levar anos. Samuel finalmente se virou, e seu olhar era tão frio que o analista pareceu encolher. Não pago vocês para me dizerem o que não pode ser feito. Pago para que encontrem uma maneira de fazê-lo. Vocês têm 24 horas para me encontrar uma fresta. Uma só. A menor fraqueza em sua armadura financeira. Agora, fora daqui. Todos. A equipe se dispersou em segundos, deixando Samuel e Gabriela sozinhos na sala iluminada pelo brilho das telas. Ele passou as mãos pelo cabelo, um gesto de frustração e esgotamento. Gabriela deixou a bandeja em uma mesa e se aproximou dele por trás. Colocou as mãos em seus ombros tensos e começou a massagear os músculos do pescoço e das costas, que estavam duros como rochas. Ele suspirou, inclinando a cabeça para frente e permitindo o contato dela. Você não deveria estar aqui. É um lugar feio, ele murmurou. É onde você está, respondeu ela em voz baixa, continuando com suas massagens. Não vou me esconder no meu quarto enquanto você trava uma guerra por nós. Somos uma equipe, lembra? Ele se virou, pegando as mãos dela e levando-as aos lábios, beijando seus nós dos dedos. O que eu fiz para te merecer? Disse ele, com a voz rouca. Você me sobreviveu, respondeu ela com um pequeno sorriso. Isso te qualifica para quase qualquer coisa. A tensão em seu rosto se suavizou por um momento, substituída por um afeto tão intenso que a deixou sem fôlego. Ele a puxou para si, sua boca buscando a dela em um beijo que não tinha nada do desespero da manhã, mas que estava cheio de uma profunda necessidade e um anseio ardente. Era o beijo de um homem que havia encontrado seu único refúgio em meio à tempestade. Suas mãos deslizaram de sua cintura até suas nádegas, levantando-a e sentando-a na beirada da enorme mesa de mogno sem quebrar o beijo, espalhando alguns papéis no chão. Ele se colocou entre as pernas dela, seu corpo pressionando contra o dela. O mundo das finanças, das ameaças e da vingança desapareceu. Só existiam eles dois. Eu te amo, murmurou ele contra os lábios dela, as palavras que ela nunca pensou que ouviria, ditas com uma ferocidade que as tornava um juramento sagrado. Eu te amo tanto que me assusta. Você é minha única fraqueza, Gabriela. E agora, você é minha única força. Suas mãos subiram pela blusa dela, seu toque queimando através do tecido. Diga que me ama, Gabriela. Preciso ouvir. O coração dela transbordou. Não havia mais dúvidas, nem contratos, nem medo. Apenas ele. O homem que a tinha visto, que tinha cuidado dela mesmo quando a estava aprisionando. O homem que havia derrubado seus próprios muros por ela. Eu te amo, Samuel, sussurrou ela, sua voz carregada de uma emoção que a fez chorar. Eu te amo. Suas palavras pareceram quebrar a última de suas amarras. Ele a beijou com uma paixão desenfreada, arrancando os botões de sua blusa, ansioso por sentir a pele dela contra a sua. E ali mesmo, no centro nevrálgico de sua guerra, sobre os mapas de seus domínios e os planos para destruir seu inimigo, ele fez amor com ela, reivindicando-a como sua rainha no trono de seu poder. 2 dias depois, veio o primeiro contra-ataque. Não foi uma ameaça física, mas algo muito mais insidioso. Gabriela estava assistindo às notícias na sala de estar quando uma manchete de última hora chamou sua atenção. Um conhecido portal de notícias sensacionalistas havia publicado uma exclusiva. Na tela apareceu a foto dela ao lado da de Samuel, e embaixo, em letras grandes e amarelas, o casamento de conto de fadas do magnata Larcon, uma farsa? Revelado o contrato secreto. A alma de Gabriela despencou. A notícia detalhava, com uma precisão assustadora, os termos de seu acordo original. A dívida de seus pais, a duração de 1 ano do contrato, a compra de uma esposa para garantir um acordo de fusão. Pintavam-no como um monstro que se aproveitava de uma jovem desesperada, e a ela como uma caçadora de fortunas sem escrúpulos. Era a letra do bilhete, tornada pública, belo brinquedo novo. Torres não a estava atacando fisicamente, estava destruindo socialmente, tentando isolá-la,
virar a opinião pública contra ela e, o que era pior, semear a dúvida entre ela e Samuel. Naquele exato momento, Samuel entrou na sala. Viu as imagens na televisão e o rosto horrorizado de Gabriela, e uma fúria silenciosa e terrível tomou conta dele. Pegou o controle remoto e desligou a televisão, mergulhando a sala no silêncio. É ele, disse Gabriela, com a voz embargada. Eu sei. Samuel pegou seu telefone. Ramírez, disse ele com uma calma letal. Compre o portal de notícias A Notícia Quente. E depois demita todos. Quero que o site esteja fechado em 1 hora. Não me importa o preço. Ele desligou e se ajoelhou na frente dela, como na primeira noite, pegando suas mãos frias entre as dele. Isso não significa nada. É o ato de um covarde desesperado que não pode me atingir e tenta te ferir. Não vai funcionar. Mas as pessoas vão acreditar, soluçou ela. Vão pensar que eu sou. Eu não dou a mínima para o que as pessoas pensam, disse ele com ferocidade. A única coisa que importa é o que nós sabemos. E eu sei que você é a mulher mais honrada que já conheci. Você se casou comigo para salvar sua irmã. Não há nada mais nobre que isso. O resto é ruído. Sua fé inabalável nela foi o bálsamo que sua alma ferida precisava. Mas o ataque de Torres não havia terminado. Naquela mesma tarde, um mensageiro entregou um pacote na recepção do prédio. A segurança o escaneou e revisou minuciosamente antes de subir. Era endereçado a Samuel Alarcon. Eles o abriram na sala de guerra, sobre a mesa limpa. Dentro, envolto em seda preta, havia uma réplica perfeita em escala do carro esportivo em que Ricardo havia morrido. Era da mesma cor, com a mesma placa. Estava meticulosamente destruído da mesma forma que o original, com a roda dianteira esquerda arrancada. Embaixo do carro, havia um pequeno bilhete escrito à mão em um cartão elegante. Alguns brinquedos quebram com muita facilidade. Espero que você cuide melhor do novo. Gabriela sufocou um grito de horror. O ar pareceu ter sido sugado da sala. Ela olhou para Samuel. Seu rosto estava completamente desprovido de cor e emoção. Ele havia se tornado uma estátua de mármore, mas seus olhos eram poços de uma escuridão tão profunda e violenta que a aterrorizaram. Ele não gritou. Não quebrou nada. Simplesmente ficou olhando para o carrinho destruído, seus nós dos dedos brancos de tanto apertar os punhos ao lado do corpo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Os analistas e guardas pareciam ter parado de respirar, com medo de provocar a erupção do vulcão. Pela primeira vez, Gabriela sentiu medo, não de Torres, mas por Samuel. Viu como a culpa e o ódio de décadas ameaçavam consumi-lo, empurrá-lo a cometer uma loucura. Lentamente, ela se aproximou dele, ignorando os olhares de advertência de Hurtado. Pôs a mão em seu braço. Estava rígido como aço. Samuel, disse ela em voz baixa. Ele não olhou para ela. Seus olhos continuavam fixos no lembrete brutal de seu fracasso. Olhe para mim, insistiu ela. Com um esforço visível, ele desviou o olhar do carro e a fixou. O que ela viu nos olhos dele a fez estremecer, uma dor pura e uma sede de sangue que transcendiam a simples vingança. Ele quer que você reaja, disse ela com calma, sua voz a única âncora na tempestade de sua fúria. Ele quer que você fique cego de raiva. Que cometa um erro. Assim como da outra vez. Não dê isso a ele. Vou matá-lo, disse ele, sua voz um rosnado baixo, quase inaudível. Vou esquartejá-lo com minhas próprias mãos. Não, você não vai, replicou ela com firmeza. Porque se você fizer isso, ele ganha. Você se tornará ele. E o homem que eu amo não é um assassino. Ele é um lutador. É o homem que protege sua família. A melhor vingança não é derramar o sangue dele, Samuel. É tirar tudo o que ele ama, tudo o que ele construiu. É deixá-lo vivo, mas sem nada pelo que viver. Exatamente como ele tentou deixar você. Suas palavras pareceram atravessar a névoa vermelha de sua raiva. Ele ficou olhando para ela, sua respiração agitada. Viu a lógica em suas palavras, a sabedoria estratégica que ele mesmo usaria em qualquer negócio, mas que havia esquecido em sua dor. O homem que acabará de lhe declarar seu amor viu que a força dela não era apenas sua bondade, mas também sua inteligência e sua coragem. Ele assentiu lentamente, uma única vez.
Uma onda de alívio percorreu Gabriela. Ela ergueu a mão e, com um movimento deliberado, pegou o carrinho destruído e o jogou na lixeira com um baque surdo e final. Em seguida, virou-se para seus homens, seu rosto agora calmo, seus olhos não mais cheios de raiva cega, mas de uma resolução fria e calculada. Era 10 vezes mais assustador. Vocês descobriram algo, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma declaração. O analista-chefe deu um passo à frente, engolindo em seco. Sim, senhor. Encontramos a fresta. Torres tem um ponto fraco. Apenas um, ao que parece. Todo o seu império, todos os seus investimentos, são garantidos por um único ativo central, uma mina de diamantes em Botswana. É a joia de sua coroa, a fonte original de sua riqueza e, segundo nossos relatórios, tem um valor sentimental para ele. O pai dele a encontrou. Se ele perder a mina, todo o resto cai como um dominó. Uma chamada de margem em cadeia o destruiria. Um sorriso lento e sem humor se desenhou nos lábios de Samuel. Ele se virou para olhar Gabriela, seus olhos cinzentos brilhando com uma luz predatória. Sua calma anterior agora tinha um propósito, uma direção. Ela lhe dera a arma de que precisava. Excelente, disse ele, sua voz ressoando com um poder absoluto. Pegou o telefone. Ramírez. Consiga para mim o ministro de Minas e Recursos de Botswana. Imediatamente. Ele olhou para Gabriela, uma promessa silenciosa em seus olhos, uma declaração de que a guerra acabava de mudar. Eles não estavam mais na defensiva. Agora, a caçada começava. Ele se aproximou dela e sentou-se ao seu lado no banco, passando um braço protetor por seus ombros. Ela se recostou contra ele, apoiando a cabeça em seu ombro, e juntos observaram a menina que era o centro de seu universo. Há um ano, começou Samuel, sua voz baixa e cheia de uma emoção contida, o mundo era um tabuleiro de xadrez. Cada pessoa, uma peça, cada movimento, um cálculo. Eu era o rei, acreditava que controlava tudo. E olhe para nós agora. Gabriela ergueu o olhar para ele, seus olhos cheios de amor. E o que somos agora? Ele sorriu, um sorriso genuíno que chegava aos seus olhos e transformava seu rosto. Somos a equipe do balanço. A equipe de ler histórias até dormir. A equipe de esperar que um pequeno ser humano decida nos honrar com sua presença. Ele inclinou a cabeça e a beijou suavemente, um beijo que falava de tardes tranquilas e noites seguras. Colocou sua mão sobre a dela, que descansava sobre sua barriga, e sentiu um pequeno chute. Seus olhos se arregalaram, cheios de um espanto infantil. Sentiu isso, sussurrou ele, como se fosse a primeira vez. Eu sinto a cada 5 minutos, riu Gabriela. Acho que vai ser jogador de futebol. Ou uma CEO que chuta as portas das salas de reunião, replicou ele, com orgulho evidente. Ficaram em silêncio por um momento, simplesmente absorvendo a paz. Eu tinha tanto medo, confessou ele, seu olhar perdido nas lembranças. Toda minha vida me apavorei em falhar, em não ser forte o suficiente para proteger aqueles que eu amava. E essa obsessão quase me fez destruir você. Tentei construir uma gaiola para você, quando tudo o que você realmente precisava era que eu lhe desse minha mão. Ela apertou a mão dele. Você me aprisionou, sim. Mas depois, quando o verdadeiro perigo chegou, você derrubou os muros e se colocou na minha frente. Você me mostrou suas cicatrizes, Samuel. E foi então que deixei de ser sua prisioneira e decidi ser sua. Não me apaixonei pelo magnata que comprou minha vida. Me apaixonei pelo homem que me mostrou sua alma. Lágrimas brilharam nos olhos dele, lágrimas que ele não mais se envergonhava de mostrar. Ele a beijou novamente, desta vez com mais profundidade, uma promessa de todos os amanhãs que os esperavam. A vida floresceu naquela paz que tanto lhes custou a conquistar. 4 meses depois, em uma madrugada chuvosa, Gabriela acordou Samuel com um aperto na mão e 2 palavras que mudaram seu mundo mais uma vez: está na hora. O Samuel Alarcon, que uma vez controlou uma sala de guerra com uma calma gélida, desapareceu por completo. Ele se tornou um poço de nervos, dando ordens confusas ao motorista, arrumando a mala errada e quase esquecendo a própria Gabriela em sua pressa. Ela não pôde deixar de rir de seu pânico adorável, o que pareceu trazê-lo de volta à realidade. No hospital, ele se recusou a sair do lado dela. Suportou seus apertos de mão que esmagavam seus ossos, secou o suor de sua testa e sussurrou palavras de amor e incentivo durante cada contração.
Os médicos e enfermeiros, que só conheciam sua reputação como um tubarão corporativo, observavam espantados o homem poderoso que estava completamente rendido à força de sua esposa. E então, com o primeiro choro de um bebê, o último dos muros ao redor do coração de Samuel se desfez para sempre. Entregaram-lhe um pequeno embrulho enrolado em uma manta azul. Seu filho tinha uma mecha de cabelo escuro como o dele. Quando abriu os olhos, revelaram o mesmo tom de castanho quente e profundo de Gabriela. Samuel o segurou, seu corpo enorme tremendo com uma emoção tão avassaladora que ele não conseguiu falar. Olhou para o bebê e depois para Gabriela, cujo rosto cansado, mas radiante, era a visão mais linda que ele já havia presenciado. Lágrimas corriam por suas bochechas sem controle. Ele é perfeito, conseguiu sussurrar, com a voz embargada. Nosso Mateu. Mateu Ricardo Alarcon, disse Gabriela em voz baixa, e ao ouvir o segundo nome, Samuel olhou para ela, com o coração na mão. É um novo começo, ela lhe assegurou. É honrar o passado enquanto construímos nosso futuro. Ele entendeu. Não era para lembrar a dor, mas para celebrar o amor que nunca morria. E ao segurar seu filho, Samuel sentiu que finalmente havia dado paz ao seu irmão, criando uma nova vida a partir de um amor que havia nascido das cinzas. 2 anos depois, a casa de campo era um paraíso de caos e risos. Sofia, agora uma pré-adolescente vibrante de 11 anos, tentava ensinar seu irmão Mateu, de 2 anos e com um andar vacilante, a chutar uma bola de futebol no jardim. A maioria das tentativas terminava com Mateu caindo sobre a fralda e rindo às gargalhadas. Samuel estava ajoelhado na grama, fingindo ser um goleiro monstruoso, permitindo que cada chute descontrolado passasse por ele em uma derrota espetacular, para o deleite de seus filhos. Gabriela os observava do terraço, com uma xícara de chá quente nas mãos. Ela já não trabalhava no hospital, mas havia realizado outro sonho. Com os fundos e o apoio de Samuel, abrirá uma clínica gratuita na cidade vizinha, fornecendo cuidados médicos a famílias que não podiam pagar. Encontrou o equilíbrio perfeito, conservando sua identidade como curadora enquanto era o coração de sua família. Samuel se levantou, sacudindo a grama das calças, se aproximou dela no terraço. Ele a abraçou por trás, descansando o queixo em seu ombro enquanto observavam as crianças brincar. Você se lembra do primeiro dia em que te vi? Sussurrou ele em seu ouvido. Naquela cafeteria. Você usava um vestido amarelo e estava tão concentrada no seu livro de anatomia que quase derramou o café. O mundo parou por um segundo. Passei os 2 anos seguintes te observando de longe, criando um delírio na minha mente. Acreditava que para ter você, eu tinha que te possuir, que controlar tudo. Ela se virou em seus braços para encará-lo. E o que você acredita agora? Ele acariciou sua bochecha. Agora eu sei que estava completamente enganado. Não se tratava de controle. Tratava-se de ser digno. Digno do amor que você me deu mesmo quando eu era um monstro. Você, Sofia e Mateu, vocês não são minha maior aquisição. Vocês são minha única rendição. E render-me a vocês me tornou livre. Ele se inclinou e a beijou, um beijo cheio do conforto e da paixão de um amor que foi forjado no fogo e saiu mais forte que o aço. Sofia correu até eles, com Mateu cambaleando atrás. Pai, o Mateu roubou. Ele usou as mãos, anunciou ela dramaticamente. Samuel riu, pegando o filho no colo. No futebol e no amor, pequena, às vezes todas as táticas são permitidas. E nossa família, nossa pequena equipe, ganhou o campeonato mundial. Gabriela olhou para os 3, para sua família imperfeita, barulhenta e maravilhosamente feliz, e soube que finalmente estava em casa. Ele tentou possuí-la por um delírio nascido do ciúme e do medo, acreditando que o poder e o controle absoluto eram o único modo de protegê-la e proteger a si mesmo da dor do passado. Mas foi em sua rendição, ao aceitar o amor dela e mostrar-lhe sua própria vulnerabilidade, que descobriu o verdadeiro significado da força. A história de Samuel e Gabriela é um poderoso lembrete de que o verdadeiro valor de uma família não reside nos contratos nem na riqueza, mas no amor incondicional e no respeito mútuo. Às vezes, as segundas chances não são para recuperar o que perdemos, mas para nos tornarmos, através da dor e do perdão, a pessoa que sempre deveríamos ter sido. E se você gostou, inscreva-se no canal.